Fala pessoal, tudo bom com vocês? Nós estamos gravando hoje o 7º podcast, o nosso Bicast. Vocês fizeram a votação mais uma vez lá no nosso Instagram, escolhendo os temas preferidos de vocês. E esse foi um deles, os aplicativos de aposta. Vocês pediram, a gente está cumprindo a ordem. Dessa vez estamos recebendo a professora Carolina Brum. Vou passar a bola para ela se apresentar, dizer quem é ela na fila do pão. Carol. E aí, David, tudo bem? Tudo bem. Oi, gente, meu nome é Carol, tô aqui no AZ desde 2014, hoje a gente vai falar aí sobre aplicativos de aposta. Não que eu tenha muita experiência com apostas. Não, eu aposto, Mega Sena. Joga na Mentira, Mega Sena, jura? não? Nossa, eu sou péssimo. Mega Sena da virada. Não, mas os meninos, eu falei agora em sala de aula que a gente vai falar sobre isso. Os meninos já ficaram, né, naquela efervescência. A minha única experiência com aposta é Mega Sena, Loto Fácil. Telecena, bingos, rifas. Agora, aproveitando que você tá falando sobre aposta, você namora há muito tempo. Lúcio gosta de futebol, né? Gosto. Ele aposta, não? Então, esses dias aí a gente tava até falando sobre isso. Ele reabriu aí uma conta dele nesses bets da vida e tinha tipo R$100 lá, ele resgatou. Porque em algum momento ele começou a dar uma apostada, mas nada sério, nada muito, né? Vou apostar R$10 aqui, R$15 ali, mas nada muito sério. E essa já é a primeira pergunta. Teus alunos, você já viu? Apostam, não apostam? Pois é, eu não sabia que era tão frequente, assim, entre os nossos alunos, principalmente os mais velhos, imagino que os mais novos não, mas hoje em sala, quando saiu o resultado, perguntei pra galera o que eles achavam e tal, e aí alguns alunos e alunas faziam apostas, mas nenhum, assim, muito profissionalizado. Profissionalizado, assim, com aquela coisa de estudo de banca que a galera fala que tem. Era mais tipo, meu time, eu tenho certeza que vai ganhar, então eu vou apostar. Mais uma zoaçãozinha entre eles, né? E aí eu perguntei pra um dos alunos, se ele falou que apostava toda semana, mas sempre nessa zoação, pequenininha, aposta pequena. E aí eu falei assim, mas você já apostou dinheiro grande? Ele já. Teve uma vez que eu ia apostar e era certo que o Flamengo ia ganhar, porque era dentro de casa, torcida única, deu lá 1 zilhão de explicações. E aí o Flamengo perdeu, eu perdi R$700. Falei, 700 Agora, isso reais. eu acho interessante, esse estudo que se faz, assim, porque exige um estudo mínimo, né? Você conhecer um pouco dos jogadores, saber se eventualmente tem alguém lesionado, se no treino do dia anterior, se o jogador mandou bem ou mandou mal, se de repente, sei lá, aquele jogador terminou um relacionamento naquela semana e eventualmente está psicologicamente afetado e não pode render não tanto quanto eles esperam. Então é meio que um trabalho de pesquisa para você poder fazer uma boa aposta, né? Total. Toda pesquisa de repertório cultural que eles não fazem, Sim, eles fazem isso pra eu acho interessante. apostar. Né? Eu tava pesquisando e aí eu vi que não é só apostar em quem vai ganhar ou perder, né? É ganhar e perder, se vai ter pênalti, se não vai ter pênalti, quem vai bater. Um monte de apostas diferentes que não são só relacionadas ao placar. Inclusive, pelo que eu vi, até o momento da partida em que você aposta interfere. Vale mais quando vem o resultado depois. E vale comentar que isso não é só sobre futebol. A gente tá falando mais sobre futebol porque, enfim, paixão nacional. E pelo que eu vejo, imagino que você também, os nossos alunos e conhecidos apostam sobretudo em futebol. Mas eu fui fazer aí uma pesquisazinha pra não fazer feio aqui diante de vocês. E tem aposta pra tênis, tem aposta pra basquete. Eu tenho um aluno que falou que aposta nos jogos da NBA. Específico, né? De resto, maioria futebol mesmo. Futebol. E pensando na parte não negativa da coisa, mas pensando nos riscos que isso pode oferecer, porque a gente tá falando... Bom, eu tô pensando sobretudo nos nossos alunos, porque são as pessoas ali que eu vejo que utilizam. No geral, uma galera nova também, de 15, 16, 17, 18 anos. E por mais que possa ser interessante, divertido, e tira um sarro, tira uma onda ali, ganhei, você perdeu, ganhei um dinheiro e tudo mais... A gente, enfim, nós somos educadores e precisamos pensar nos desdobramentos negativos disso. Eu queria saber como é que você vê isso, assim, você colocando na balança entre prós e possíveis contras. Que contras você vê nesse hábito que está se tornando cultural, né, para o Brasil? Em muitos lugares do mundo já é muito mais alicerçado, mas no Brasil está se tornando ainda mais. E você faz um saldo o quê? Positivo, negativo? São 2 momentos. Quais contras você vê e qual saldo você faz? Eu acho que assim, a aposta sempre foi uma questão cultural aqui no Brasil. A gente sempre teve vários jogos de aposta de vários tipos, né? Até as apostas informais, te dá uma caixa de chocolate se não sei o quê, né? Adivinhar o tema do Enem. Isso, sempre tem uma bolão aí, né? Uma apostinha rolando. Mas nesse caso eu acho que é muito preocupante, primeiro,
pela facilidade, assim, tá ali, né, ao alcance dos nossos dedos, faz um Pix pra uma conta, você não sabe nem onde tá essa conta, mas faz um Pix pra essa conta, e aí em 2 minutos ali você pode perder um valor inestimável ali, né? Então a facilidade já é um agravante considerável. Quando a gente tá falando de jovem, assim, eu às vezes não sei a hora de parar determinadas coisas, eu tenho 30 anos, imagina um moleque de 15 anos... Ganhou 20, depois ganhou 10 reais, daqui a pouco ganhou 30. Será que ele vai saber a hora de parar nisso? Quando que isso vai se tornar uma coisa mais pra compulsiva, né? Aqui no Brasil, isso é muito mascarado, né? É muito mascarado o vício por jogos. Acho que a gente não vê tanto claramente quando a gente vê lá fora as pessoas viciadas em jogos e tal. Porque acho que não se fala, né? Não se discute muito sobre o vício em jogo. Mas... essa semana mesmo, não sei se você viu, que estouraram um bingo clandestino aqui na Dom Helder Câmara, né? Em Del Castilho, sei lá, Caxambi. Eu não fazia ideia de que aquilo existia. Eu achei tão demodê, pensei assim, gente, ainda existe bingo clandestino? Como assim? Mas ainda existe. A gente não fala sobre o vício em jogos, né? Então eu acho muito perigoso, principalmente relacionado ao vício. Talvez também porque existe uma ideia meio estereotipada do viciado. Você não acha que tem? Que o viciado é aquele cara que fica enclausurado em casa ou enclausurado numa casa de aposta e que ele necessariamente vai gastar toda a sua renda e que aí eventualmente vai usar drogas também, porque aí vem todos os estigmas associados a esse viciado. Como se uma pessoa que tivesse uma relação nociva com jogos não pudesse estar ali, né? Aqui, fazendo, falando, trabalhando e eventualmente com a saúde mental comprometida porque não consegue não jogar. E jovem. Porque acho que a gente tem a imagem de que o viciado no jogo é o coroa, né? Sim. O coroa barbudo. O cinquentão, que já viveu tudo que tinha que viver, não tem mais o que fazer. Por exemplo, quando a gente fala do bingo, né? Quando eu penso em um bingo estourado, o que você pensa que vai ter lá dentro? As velhinhas. Sim. Bem vestidas, sim. Né, com aquelas pérolas, assim, Eu acho que vem um pouco a indústria norte-americana criando esse... Total. Tanto é que você falou assim, estourou um bingo, achei tão demodê. Porque, né, a nossa ideia de quem tá no bingo é essa ideia meio demodê mesmo, de gente ultrapassada que parou no tempo. Porque a gente pensa meio que cassinos e Las Vegas e, né, vem toda uma ideia estereotipada. E quando você fala da facilidade, esse é um ponto fundamental, porque uma coisa é nós falarmos sobre vício... ou um apego muito grande a jogo no tete-a-tete, né? Só que é isso, eu posso fazer agora. Quer que eu faça agora? Eu baixo um aplicativo aqui agora e eu invisto R$1.000 no próximo jogo do Flamengo na quarta-feira, ou coisa que o valha. Então, a facilidade disso aqui é muito grande. E o Enem já veio trabalhando um pouco isso, mesmo que de modo transversal, quando falava sobre manipulação do comportamento do usuário, né? Então, quer dizer, você tá botando todos os teus dados ali. Eu acho que qualquer coisa que vira digital, vira virtual, a gente quase que duplica o problema. Então, quando a gente vai falar de crimes virtuais, é como se a gente fosse ter agora o dobro de problemas, né, relacionados aos crimes. Porque a gente já tem um estelionato presencial, a gente agora vai ter o estelionato virtual. Quando a gente tá falando da aposta virtual... a gente tem a aposta presencial ali, que você tem que se deslocar até a loteria, fazer um negócio, comprar uma raspadinha, telecena. E pode ser um esforço pequeno, mas já pode te impedir de um dia de preguiça não fazer. Exatamente. Mas aí quando você tem no seu celular, você duplica o problema. Porque agora você tem a possibilidade do vício lá presencial, mas o vício tá aqui, ó, na sua mão o tempo inteiro. Ele nunca sai de perto de você. E muito simples. Vai na Apple Store, digita lá aplicativo, aposta, aparece uma série. E os mesmos cuidados que a gente tem em fazer uma compra de uma blusa na internet... esse cuidado agora é ainda maior, porque uma coisa é chegar uma blusa que, sei lá, veio com furo, você pede pra trocar e etc. Mas se você apostou R$100... apostou onde? Quem é que faz a gerência desse tipo de dado? Onde está hospedada essa conta para a qual vai esse dinheiro? Qual é a empresa responsável por fazer esse tipo de estratégia ou organização? Então, o ambiente virtual vai colocar... Tem um mosquito em cima de mim. O ambiente virtual vai colocar essas camadas de muito mais suscetibilidade, né, a possíveis crimes. Sem contar o fato de que é virtual. Se eu tiver 13 anos e tiver lá de alguma maneira um facilitador, eu pego o seu documento, não é isso? Coloco o seu CPF, coloco a sua foto, pego da minha mãe. Tem que botar... Será que tem aquele negócio de botar documento, de bater foto do documento e tal? Então, eu nunca baixei. Eu baixei alguns pra ver como é que o negócio funcionava. Alguns sim, porque eu só passei por essa fase da
Documentação. da documentação, mas alguns, pelo que eu percebi, é basicamente a numeração mesmo. Bota o nome e CPF. Pois é, hoje a gente tá falando de uma geração que com 10 anos tá sabendo mexer no celular. Aliás, muito mais novo do que isso. E aí são outras camadas também, porque, claro que isso significa algum tipo de problema pra esse cara que desde muito cedo tende a não ter muito controle. Você mesmo disse, né? Olha, tem vezes que eu, sei lá, não consigo parar de comprar tal coisa, eu tenho dificuldade. No geral, crianças são pessoas que estão sendo moralizadas, aprendendo princípios de responsabilidade, de compromisso, de segurança. Aí entra um conceito que eu sempre falo com os meus alunos, não sei se você fala, de educação digital, assim, que é saber os riscos da internet, onde clicar, como clicar, pra que clicar, onde eu entro, onde eu abro, que riscos eu estou sendo... Não, e numa sociedade tão digital, a gente ainda tá tão atrasado nessa educação, Sim, né? sim. Uma coisa muito simples, sei lá, um aluno outro dia me falou, antivírus de celular não serve pra nada. Eu tenho um antivírus no meu celular, porque eu Sim. sempre ouvi dizer que servia. Ele falou, não serve pra nada. Eu sei lá se serve. Sim. A gente não deveria saber, diante de tanto golpe aí na internet, a gente não sabe absolutamente nada. Na era do Pix agora... Na era do Pix, a gente não tem informação necessária para lidar com todo esse ambiente virtual. Outro dia eu tava dando uma aula particular e eu pedi pro aluno botar em negrito um pedaço que ele tava escrevendo. E ele não sabia botar em negrito. E eu lembro que quando a gente era mais novo, a gente fazia curso de informática e era um pouco disso, né? Tinha aula de Word, de PowerPoint, de Excel. E aí a gente aprendia coisas muito simples, do tipo mandar um e-mail, botar em negrito, salvar nos favoritos. Porque pra nós, naquela época, essa era educação digital suficiente. Porque redes sociais eram muito incipientes. Então, para viver um mundo virtual, aquele era o nosso virtual. Os nossos alunos estão muito adaptados a essa lógica do TikTok, que aliás já falamos aqui, e a lógica das redes sociais de modo geral, mas você vê que certas coisas tão básicas, como mandar um e-mail, como é que você começa um e-mail e termina um e-mail? Aliás, se você disser pra ele que mandou um e-mail, ele vai dizer assim, eu nem olho. Eu nem olho meu e-mail. Aí os próprios recados aqui do AZ... Eu sempre falo isso, vocês sempre papam mosca no e-mail. Aí eles, como assim? Primeiro, o que é papar mosca? Segundo, nem olho meu e-mail. Não olho meu e-mail, como assim? Né? Aí o AZ manda SMS, sinal de fumaça, carta, Sim, telegrama, sim. porque eles não olham o e-mail, né? Aí a gente fala Que pra gente é tão natural. da geração que nasceu com o computador na mão, com o tablet na mão. Mas é mais ou menos também, porque beleza, essa galera tá com o tablet na mão fazendo 1001 coisas, mas não tá conseguindo mandar um e-mail, ou não sabe que risco corre quando coloca lá o seu CPF e bota no story do Instagram. Exatamente. Aí o pessoal brinca, eu vou te cadastrar pra ser mesário, já viu essa? Vou te cadastrar pra ser mesário, pra você aprender a não ficar compartilhando os seus dados. Eu adoro. E aí, diante disso, eu vou te fazer a terceira pergunta que tá aqui, que é, a gente fez uma análise aí relativamente negativa sobre os riscos dessas apostas. Aí eu coloquei, você entende a proibição de tais jogos como mais acertado? É bom que se saiba, antes a gente estava conversando antes de começar a gravação, falando, né, olha, agora por enquanto é legal, esse jogo ainda não é visto como ilegal, mas está para acontecer uma conversa entre os nossos políticos para definir o futuro desses jogos. Você tá de que lado? Apoia, não apoia? Apoia com ressalvas? Eu apoio com ressalvas, acho, porque a proibição não impede que aconteça. Acho que vai só impedir que aconteça claramente, assim. Acho que pode até ser autorizado, mas acho que precisa ter alguma regulamentação maior, né? Alguma regras mais claras, talvez regras mais claras de idade ou de documentação para ser inserido. Não sei, porque o jogo do bicho foi anos ilegal e quem nunca, né? Quem nunca sonhou com um galo e foi lá apostar em alguma coisa. E tá aí. E tá aí até hoje, né? Inclusive, eu acho que o jogo do bicho entra nesse rolê aí das coisas que, por enquanto, estão legalizadas e não... E ainda vão ser faz parte da cultura... Da nossa cultura. Carioca. Né? E aí, ao mesmo tempo, a gente tem outras apostas que estão aí sobrevivendo, como loteria, Mega Sena, né? Ou Telecena, né? Todas essas outras aí, que estão aí sobrevivendo, sendo legalizadas. Então, eu acho que proibir totalmente não vai impedir que aconteça, até porque, pelo que a gente estava falando, relacionado aos servidores. Hoje, se fosse proibido, já seria muito difícil da gente controlar, porque os servidores são em sites estrangeiros. Esses sites estrangeiros não se sentem no dever de cumprir a nossa lei, nossa legislação. A gente também talvez não tenha
pessoal capacitado o suficiente para fazer essas investigações tão profundas. Ou não tem interesse, sei lá, mas os servidores sendo estrangeiros, isso tudo dificulta. Dificulta. Eles não vão se sentir no dever de cumprir a nossa legislação. A gente vai ficar com dificuldade de fazer as investigações. E aí? Vai continuar tendo problema, só que proibido. Então, a gente vai ter mais uma coisa contra a lei acontecendo debaixo dos nossos olhos, como várias outras coisas que acontecem. Então, não sei se a proibição é o melhor caminho. O que você acha? Eu concordo com você. Eu acho que tem que amadurecer o debate, igual o homeschooling, né? A gente já falou sobre homeschooling aqui com a Marina. E nós chegamos a uma conclusão, que não concluía nada, de que tem muita água para passar embaixo da ponte sobre prós e contras desse homeschooling. Eu acho que no caso dos aplicativos de aposta, a mesma coisa. Só que eu acho que tem que ser um debate democrático, assim, trazer os apostadores, trazer a sociedade, os donos desses grupos de aposta, e vamos debater isso no plenário e descobrir, conhecer a prática, porque eu sinto também que é meio misterioso para todo mundo. Tá super solto. Eu hoje estava vindo para cá e ouvi... na rádio que eu tava ouvindo, eu escuto rádio, né? Ainda sou demodê nesse sentido. Eu vou de JB também. Eu venho escutando rádio, e aí, como eu escuto FM o Dia, né? Teve lá o anúncio de um desses sites de aposta. Meio-dia, 1h da tarde, um site lá de apostas sendo anunciado numa rádio de ampla audiência, que muitos adolescentes escutam. Será que isso é ok? Então, se a gente vai ter isso como presente na sociedade, isso também precisa ser pensado. Sim. Assim como o lance da publicidade infantil, né? Que agora está regulamentada, não pode mais ter comercial para criança. Mas há as ressalvas, né? O que então, pode, o que não pode, exatamente. Quando pode. Então, se proibir, vai fazer com que esses comerciais sumam e a galera aposte escondido. Vão continuar apostando. Agora, se a gente fizer uma ampla discussão, como você falou, eu acho que a gente vai ter a presença disso, que eu acho que vai ter que acontecer, vai continuar acontecendo a presença dos jogos na sociedade, mas a gente vai dar uma regulamentada. Então, não vamos fazer propaganda na rádio, porque isso vai ser uma espécie de incentivo. E se fizer como faz. Exatamente. Não é? Porque é muito sedutora esse discurso de que tire 10 mil reais sem sair de casa com o celular na mão. A gente recebe e-mail assim, não é? Supostos empregos maravilhosos. Vi seu perfil e você tem... Já deve ter comentado. Vi seu perfil e você tem a cara da nossa marca. Me chame no direct, esse tipo de coisa. Que, no geral, não pega pessoas como nós, porque, enfim, temos certo conhecimento para entender que aquilo ali é uma grande conversa fiada, mas que estamos falando do Brasil, que é muito desigual, e há pessoas mesmo que são muito suscetíveis a até entregarem seus dados bancários para possíveis apostas. E eu não tô falando nem de analfabetos ou pessoas que são, assim, né, o estereótipo do que pode ser enganado. Eu tô falando de pessoas que estão minimamente atentas, mas que também podem deslizar. Outro dia eu tava no meu celular, recebi uma mensagem do Itaú dizendo que minhas milhas iam expirar. E que eu tinha que... Eu tava no shopping comendo, assim, meio enrolado. Eu tava, sabe, com o dedo? Só que era sábado, 6 da tarde. E aí eu levei um tempo pra... Meu Deus, é sábado, 6 da tarde, porque o Itaú estaria me mandando um link. E por muito pouco eu não fui. Então isso me colocou numa posição de, nossa, me sinto tão sensato. Dou aula sobre riscos da internet e por muito pouco, só porque eu tava enrolado no shopping, colocando comida no prato, quase cliquei de novo. E aí... Pode falar. Eu ia falar relacionado a essa coisa da proibição, o que a gente estava conversando aqui antes, sobre isso se tornar uma profissão, né? Sim. Eu acho isso muito bizarro. Sim. Pessoas que estão se... profissionalizando nisso. Qual a sua profissão? Apostador. Sim. Né? Uma aluna hoje contou que um colega dela largou a escola, largou tudo e foi viver de aposta. Ganha uma grana semanal com aposta. Tem um grupo de apostas. E aí isso tá fazendo ele ganhar uma grana aí. E aí tem... Eu não sei se você viu de Férias com Ex? Não. Tem uns não, assim, flash. Dos Férias com Ex. Eu acho que é o Ortega, mas não tenho certeza. Que ele tem uma página no Instagram sobre apostas. E aí tem um grupo, a galera paga pra entrar nesse grupo. E aí ele faz lá a aposta. E aí a galera repete a aposta. E geral sai ganhando. E aí a galera acha que isso é meio que o futuro. E aí você... Não sei se você usa TikTok? Não. Eu amo. Aí eu tô por fora de muita coisa. E aí lá no TikTok, tem vários desses TikToks que a pessoa fala assim,
Você aí trabalhando 8 horas por dia e eu acordando 10 da manhã pra ir malhar, saiba como. Aí quando Sim. você clica no perfil, você vê que é alguma coisa relacionada a apostas, Sim, né? sim. Então, entregando... Aí num país tão desigual, a galera Crise. ganha um salário mínimo. A galera tá ali espremendo pra última coisa. Uma possibilidade de você acordar às 10 da manhã pra ir pra academia às 11... Sim. É tentador No horário das demais, herdeiras, né? né? É isso. Pois é, e a crise pegando firme, né? Com a gasolina mais cara do que estava, os alimentos da cesta básica estão muito mais caros. Isso vai vir com muito mais adesão, né? Você vai acabar aderindo um grupo muito maior. E acho que isso já tem a ver com a pergunta que eu ia te fazer também, sobre o quanto essa pandemia não colaborou para esse aumento nesses últimos 2 anos. Porque, afinal de contas, redução do contato físico, aumento da comunicação mediada. Então, o celular, que antes já estava na nossa mão o tempo inteiro, ainda mais. Eu imagino que você, como boa parte da população brasileira, lidou mais com o celular mesmo. E então, eu acho que também ela, de alguma maneira, atravessou isso aí, né? Aproximando ainda mais as pessoas do celular, colocando as pessoas nessa posição de tédio, o que fazer, como ocupar o tempo, você não tá vendo ninguém, então... Novos conhecimentos, né? Quem não fez um curso durante a pandemia? Sim, exatamente. Fez curso de inglês, fez aula de yoga pela internet, começou a postar, e aí a gente entrou aí nesse período econômico tenso, né, pelo qual ainda estamos passando. Você criou um ambiente econômico e social propício. Muito propício, porque financeiramente as pessoas estão mais pobres, não é isso? O Brasil voltou ao mapa da fome, a gente tem vários desdobramentos. Mentalmente falando, estamos mais prejudicados, né? A pandemia agravou sem número de doenças possíveis. Então, os aplicativos de aposta vêm ali como alguma coisa muito boa a se fazer, né? Ou não? Eu acho, a gente teve aí uma ascensão de grande parte dos aplicativos, né? Por causa da pandemia, por causa do tédio, como você falou. Então, quem tava de home office ficava ali naquela de tipo, preciso fazer alguma coisa, arrumar alguma coisa pra fazer, uma produtividade imensa. Ao mesmo tempo, foram crescendo esses movimentos de pessoas que faziam cursos, faziam assim, de produzir cursos. Aprenda comigo a fazer pão, aprenda comigo a fazer velas, aprenda comigo a apostar. Né? A gente já tava entediado, como você falou, veio o cara ensinando a apostar, prometendo fazer uma renda de 5 mil reais semanais, quem não? É isso. E aí, o entretenimento também estava muito mais presente, então a gente ficava vendo aquelas lives e vendo jogo de futebol, Sim. e vendo jogo de basquete. Paixão vôlei, nacional, futebol. Vôlei que você nunca viu, né? E aí, vamos que vamos entrar nas apostas. Sim. Né? Enquanto você estava falando, eu me lembro muito do tema extra, inclusive, que a gente colocou agora nessa primeira parte, educação financeira. Eu acho que tem tudo a ver com o debate, porque, bom, se você está falando de apostar, você está falando de pessoas manuseando dinheiro. Se a gente considerar que boa parte da população brasileira tem um conhecimento muito escasso de educação financeira... Você teve educação financeira na escola? Pois é. Não, eu sou completamente incapaz de gerir meu próprio dinheiro. E, consequentemente, incapaz de fazer esse tipo de aposta. Então, de novo, mais um fator para essa vulnerabilidade. Como é que se poupa? No que eu invisto? Então, há pessoas que têm pessoas para fazer esse trabalho, né? Que contratam mesmo, é uma profissão, você contrata o cara vai ali gerir suas finanças. Mas, no geral, a gente vai se virando como pode. Eu sei que você é bem metódica com dinheiro, porque, para quem não sabe, eu estudei com a Carol na faculdade. E você é bem mais, né? Você tem planilha, você sabe quanto gasta no fim do mês. Mas, no geral, as pessoas são muito pouco metódicas, elas vão comprando ao sabor do desejo e vão, consequentemente, investindo também no tesão daquela vontade, né? E é tentador, né? A pessoa te fala, bota 100 reais aqui que vai voltar 500. Sim. Vou botar então, gente, né? O que é 100 reais? Sim. Vou botar lá. E o que a gente, como professor, pode fazer com tudo isso? Porque eu não tive essa conversa com os meus alunos ainda. Talvez a gente tenha, depois desse podcast, porque a gente pode render um pouco mais. A gente interfere, a gente não interfere, a gente já tá fazendo algo indiretamente. Você, se eventualmente essa for uma pauta aí, né? Se ela acontecer na tua sala de aula, como é que você lida? É claro que isso depende muito da idade. Vamos colocar a galera do 3º ano, porque eu imagino que seja a grande maioria que esteja ouvindo e curso, né? Faixa etária aí de 18, 20 e pouco. Como é que seria a Carol, em sala de aula, quando ela estivesse debatendo sobre isso com os alunos? Assim, qual seria a tua orientação, o teu discurso? Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é conscientizá-los do que você falou lá no início, de que não existe um estereótipo da pessoa que ultrapassa os limites para se tornar um viciado num jogo, né?
Eu não sei bem, dizem aí alguns estudos que o vício é quase que uma propensão genética, né? Então, que se você não for viciado em tal coisa, você vai trocar o vício, né, por outra coisa. Então, analisar a possibilidade disso trazer um risco de um vício real em algum momento. E nem sempre a gente tá consciente o suficiente do nosso limite. E aí foi o que eu falei lá no início. Eu perco controle, às vezes, em algumas coisas. Não perde controle comendo, às vezes? Sim. Ah, vou comer um pedaço de chocolate, Sim. come a barra inteira. Sim. Você vai comprar um sapato, compra 7. E a gente, em teoria, tem ali uma... Porque um dano desse tipo pra uma pessoa com uma carreira como a gente, com uma família como a gente, é muito grande, né? A gente percebe muito claramente. Às vezes o adolescente, como ele não vai ter um dano ou uma consequência ali, imediata, ele nem vai perceber que ele tá viciado. Às vezes o dinheiro não é dele, às vezes ele não tem noção do valor desse dinheiro. Então acho que eu iria ali por 2 campos. O primeiro é a conscientização de que pode haver um vício em algum momento, não que ele já esteja, né? Mas que pode rolar esse vício em algum momento. E uma conscientização da relação financeira que a gente vai ter com essa aposta. Que não é a salvação. Não é a salvação. Porque você escuta muitos adolescentes falando sobre TikTok. Ah, porque eu vi no TikTok como se fosse um artigo científico. Tava lá no TikTok. E aí, a partir do momento que eles equiparam o TikTok a um artigo científico, o cara que ganha 5 mil por semana é ele, Descredibilizado. né? Então, eu acho que eu iria por esses 2 caminhos. Um da educação financeira, o outro do vício. Eu tenho atuado, assim, quando eu converso sobre esses assuntos, tentando me afastar muito. Eu sei que você também se afasta do discurso proibitivo. No sentido, não faça e ponto. Agora há pouco você falava, se a gente criar uma lei ali para impedir completamente, há uma tendência que as pessoas comecem a criar subterfúgios para continuarem apostando de alguma forma. Uhum. Sites clandestinos, aplicativos clandestinos, a internet está ali para oferecer muitas possibilidades. Eu acho que a gente, como professor, se inviabiliza o debate também e adota essa coisa do não faça porque você vai morrer, porque você vai se tornar um viciado, né, em jogo. Esse discurso já não cola mais, porque esse cara já leu muito mais sobre isso, se bobear sabe mais do que a gente, porque ele de repente aposta há muito tempo. Nós estamos aqui para falar sobre isso, mas nós não somos apostadores. De repente ele sabe sobre nuances que só ele alcança. Então é trazê-lo para perto no sentido de mas vamos refletir junto sobre os riscos que de repente você nem imagina que também está correndo. Porque é isso, se a gente diz em sala, não faça porque você vai morrer, porque você vai virar, né, você vai perder sua casa. Talvez isso aconteça, mas isso se aproxima muito mais daquele estereótipo norte-americano do cara que virou um bebum e se perdeu, e perdeu a casa, perdeu a família, que pode acontecer. E aí ele olha pra si e pensa... Já jogo há 5 anos, isso não acontece. É tão distante para um adolescente, né? Exato. Falar quando você ficar perder adulto. Sua casa, que casa? Eu nem tenho casa, eu moro com os meus pais, vou perder o quê? Vou perder o meu, sei lá, meu boné. Então, pra ele não consegue nem mesmo se tomar como uma referência. É menos sobre trazer as respostas e mais pra colocá-lo nessa posição de refletir sobre os riscos que ele tá correndo. Até porque a gente pode fazer esse discurso proibitivo, mas quem é que vai tirar o celular da mão dele? Ele vai ficar sem celular, né? Ninguém vai ficar escoltando a polícia ali perto dele fazendo essa verificação. Então, ou ele entende os riscos a que ele se submete, e para isso a gente precisa ter essa conversa franca, sem colocar esse debate da mesma concha do jogo do bicho, não é? Nos anos 90, nos anos 2000, falar do jogo do bicho era meio que falar da malandragem, e falar da malandragem era falar das drogas, então a gente não fala muito porque jogo do bicho é coisa de malandro que não tem o que fazer, que fica em porta de barraca bebendo. Não, o jogo do bicho, que tá aí, como você disse, ele atrai muitas pessoas engravatadas, empresários e pessoas com bons referenciais, e aí sim o aluno pode se identificar com esse, né? E aí sim ele pode ver que, de fato, é mais próximo do que supõe ou do que ele imagina que poderia ser, né? Isso. Bom, para começar a encerrar, eu não sei nem quanto tempo a gente está aqui, mas para começar esse encaminhamento, vou pedir para você deixar uma sugestão cultural. A gente sempre encerra o Bicast com alguma sugestão. Alguma coisa que você viu, que você ouviu, seguir alguém no Instagram, parar de seguir alguém no Instagram, no TikTok. Então, tem um filme que fala sobre um apostador. O nome é O Jogador, ele é um remake de um filme de 70, né? Ele foi indicado até o Oscar ali, com um ator que eu gosto muito, que eu não vou reproduzir o nome porque meu braço está
desatualizado. Tá obsoleto. E aí ele é viciado em jogos de azar, enfim, e fala aí sobre essa trajetória Sobre dele. os riscos, Fica aí, né? O Jogador, o nome. O Jogador? O Jogador. Netflix, talvez? Acho que não, mas talvez. Em alguma plataforma de plataforma streaming. digital. HBO, Amazon Prime, no geral sempre tem alguma, né? Isso, é. Bom, já que a gente tá falando de plataforma digital, streaming, você viu o Dr. Castor ou ouviu falar sobre? Sim. Eu sou da Zona Oeste, sou de Santíssimo, pertinho de Bangu, ali Padre Miguel. Então, eu nasci nos anos 90, inevitavelmente tive contato. Berço. Pois é, não, meu pai amava e as pessoas andavam com a blusa sabe do jogar no Castor de bicho? Andrade. Não. Conheço, assim, pouca coisa da minha mãe, que já fez e tal. Uma vez eu dei uma aula sobre, aí fui estudar sobre a origem do jogo do bicho, aí entendi que surgiu no zoológico e tudo mais. Mas saber, eu não sei não. Mas o Castor de Andrade, pra quem não sabe, talvez eu acho que o bicheiro mais conhecido do Rio, sim. né? Que foi muito presente, ali, muito importante pra Zona Oeste, pra área de Padre Miguel. Ele foi o dono da Padre Miguel durante muito tempo. Investiu muito dinheiro no Bangu. Até hoje o Bangu tem o símbolozinho do Castor. Eu acho que, inclusive, a própria bandeira da Padre Miguel ainda tem o símbolo do Castor de Andrade. Carnaval, futebol e jogo do bicho era Muito uma entrelaçado. Né? E aí a Globoplay lançou esse documentário contando a história do Castor de Andrade, que era muito influente. Imagina, o cara foi no Jô Soares, era amigo dos famosos, então era um criminoso, porque se sabia que ele praticava muitos crimes, porque associado ao jogo do bicho vinham outras camadas de crimes, mas que era uma época em que havia uma certa tolerância, e ele era uma força econômica da área. Então, para quem morava em Bangu, nunca tinha vivido o Bangu tá brilhando como estava. O cara chegou, injetou dinheiro, contratou os melhores jogadores e o Bangu começou a crescer. Futebol, né, gente? O pessoal amando e acabou inevitavelmente idolatrando ali o Castor de Andrade. Então, pra quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre Dr. Castor, tem na Globoplay, tá? Foi bom pra você, Carol? Foi ótimo. Eu amei também. Bruno, por trás das câmeras. Falei que o Bruno ia ter uma participação de Pergunta Bruno. Vamos fazer isso agora. Bruno, você tem uma pergunta? Pra quem não sabe, Bruno é a pessoa que nos acompanha aqui, o nosso diretor, que faz acontecer toda essa mágica. O que você quer saber de nós, Bruno? Você já jogou? Não. Mas é do futebol, Na não? verdade, já joguei no jogo do bicho, mas nem... Não ganhou. Amigos deixaram, que fizeram o jogo pra mim. Eu queria saber sobre, assim, hoje em dia... Te peguei de surpresa. Eu tô sentindo que eu te peguei de surpresa. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Eu queria saber sobre os influencers, porque os influencers hoje em dia indicam muitos programas, assim, pra aposta. E o que isso influencia na nossa juventude, né? Tudo, né? Carol falou agora há pouco sobre a influência aí da galera do TikTok. Sem dúvida, imagina um Carlinhos Maia da vida, que arrasta multidões. Eu imagino que ele não seja a pessoa ali da aposta. Mas se fosse, se ele de repente colocasse uma enquete ali no Instagram dele de quanto que vai dar o jogo Flamengo e alguma Já coisa... era. Nossa, mãe do céu, Tô te falando, esse menino do De Férias com Ex, ele tem uma página dele e uma página só disso, só do lance das apostas. E aí Virou uma segunda profissão dele, né? E esse cara é super idolatrado, é um cara bonitão, pegador dentro do De Férias com Ex, né? Estilosão e tal. A galera vai atrás, né? É um pouquinho de brincadeira, um pouquinho de coisa séria, porque naquilo ali muito dinheiro tá sendo movimentado. Eu vi que tem algumas matérias que eu vi que tem uma galera caindo em golpe por causa disso. Influenciadores indicando programas de aposta e a galera tá investindo dinheiro e não tá conseguindo de volta. Só que esses influenciadores têm toda uma retaguarda jurídica por trás, tem um empresário que cuida de todos os detalhes, e a galera vai se jogando. Isso também entra no debate da irresponsabilidade dos influenciadores, que é importante que a gente perceba que nem sempre eles avaliam os produtos para os quais eles são contratados para divulgar, né? Então, assim, eu vou ser contratada pela AZBet. Eu não vou nem lá ver se o serviço deles é de verdade, se é adequado, se eles de fato pagam. Não vou. Eles estão me pagando ali 5 mil por story. Sim. Vou fazer o story AZBet e vou ganhar meu dinheirinho. Não vou E não é nem exagero 5 mil por story, não, porque o que eu andei pesquisando é que tem galera que ganha isso mesmo, 2 mil por um post, 3 mil por um story de segundos, né? Bruno, tá respondido? Vai se preparando porque tem mais gravação, tem mais perguntas. Gente, obrigado por ter nos ouvido. Carol, muito obrigado pela presença. Obrigada a você. Tem mais coisa ainda hoje, tem mais 2 pra gente gravar. A gente começa daqui a pouquinho. Um beijo pra vocês. Tchau. Tchau, até a próxima.